Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo de número 24. Amém, irmãos? Amém. Todos acharam? Amém? Podemos ler? Diz assim então: e disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua terra. E em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, de sorte que em toda a terra houve uma grande, e a nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser a de Sarepta de Sidom. A Bíblia aqui está relatando uma passagem, quando Jesus ele vai a Nazaré. Jesus ele nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré e morreu em Jerusalém, E a Bíblia diz que Jesus, depois que ele começou a fazer sinais, prodígios, maravilhas, ele retorna a Nazaré, que era o lugar da sua criação. Mas o povo de Nazaré, eles rejeitaram Jesus, As pessoas olhavam para Jesus e perguntavam: de onde que veio essa sabedoria? Como que esse homem faz essas maravilhas? Isso não é filho de José, de Maria, de José o carpinteiro? Então você vê que no lugar, irmãos, geralmente no lugar que a gente nasce, que a gente cresce, no meio da parentela, no meio da família ali, é muito difícil, às vezes, a gente prosperar, a gente crescer. Geralmente, quando Deus quer exaltar uma pessoa, fazer um movimento, o que Deus faz? Deus leva a pessoa para outro lugar. Então, Jesus ele passou por Nazaré, e a Bíblia diz que Jesus ele ensinava na sinagoga ali, nesse momento aqui, e ele vai tocar, aonde nós lemos, no versículo 24, ele vai dizer que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Às vezes a gente não tem crédito no meio da nossa família, não tem crédito no meio da nossa vizinhança, mas aí Deus nos leva para um outro lugar e lá faz a palavra dele ter crédito na nossa boca. Quem está entendendo, glorifica a Deus nessa noite. Olha só. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai tocar na história do profeta Elias. A Bíblia não relata de onde Elias, o nome do pai, o nome da mãe, da onde Elias foi ungido profeta. A Bíblia não relata isso. A Bíblia começa já contando a história do profeta Elias, no momento em que o rei Acabe havia casado com a rainha Jezabel, e a intenção da união de Acabe e Jezabel era levarem para dentro de Israel a adoração a Baal. Eles queriam mostrar para o povo de Israel que Baal era o verdadeiro Deus, que Baal era o Deus da tempestade, que Baal era o Deus do trovão, que Baal era responsável pela chuva. Então havia naquele momento ali uma união provavelmente satânica, E detalhe maior é que todo rei, ele era obrigado a conhecer a lei. O rei era obrigado a conhecer a lei. Por quê? Porque quando o rei julgava a causa do povo, ele julgava segundo a lei. Aí você imagina comigo, Acabe sabia quem era o verdadeiro Deus. Mas agora ele vai permitir, olha só, ele vai permitir uma mulher entrar na sua vida. A mulher entra na sua casa, traz, ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e ela traz para dentro de Israel a adoração a Baal. Quem está entendendo vai glorificando a Deus nessa noite. Pela lei,
de Deus, Deuteronômio capítulo 28, fala das bênçãos e fala da maldição. E uma das maldições pelo povo de Israel idolatrar outros deuses, abandonar o Deus verdadeiro, era que o céu ia fechar e não ia mandar mais a chuva. Aí você imagina, olha só, preste atenção. Nós estamos falando de um período que está marcando seca, o povo vivia da agricultura, se não tem chuva, não tem o quê? Não tem alimento. Se não tem alimento, o povo passa fome. Aí Elias vai lá diante de Acabe e profetiza e diz, não vai cair sequer uma gota de orvalho durante alguns anos, senão segundo a minha palavra. Aí como Elias profetiza, e ele próprio vai agora ter que se esconder, né? Deus esconde o profeta no ribeiro de Querite, na beira do ribeiro de Querite, e ordena, a Bíblia diz que Deus mandou um corvo, uma ave rapina, sustentar o profeta, e ele levava pão e carne de dia e de noite. Agora pergunta para mim, aonde que o corvo arrumava aquele pão e aquela carne? Né? É um mistério muito profundo de Deus. Você crê que Deus ainda tem corvo na face da terra? Hein? Você crê que Deus ainda manda sustento na tua casa? Você crê que Deus vai mandar entregar algo lá na tua casa, assim, de uma pessoa que de repente nem está esperando, mas vai chegar alguma coisa lá na tua casa, lá que tu vai entender que foi um milagre. Olha só, irmão, presta atenção, porque a ênfase aqui desse capítulo não está relacionada ao milagre. Apesar do milagre acontecer, a ênfase do capítulo aqui está relacionado à obediência. Olha só, presta atenção. Jesus disse que havia muitas viúvas. Quantas? Hein? Muitas em Israel. Mas ele falou que a ninguém delas foi enviado Elias. A nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva de Sarepta. Aí a Bíblia vai dizer, olha só, que o ribeiro vai começar a secar. Se o ribeiro seca, não tem água. Se não tem água, como é que você vai sobreviver num lugar que não tem água? Alguns dias você até aguenta ficar sem comer. Mas se passar de 3 dias, se você não beber água, o que acontece com o teu rins? Para, seca. Então é impossível um ser humano viver num lugar que não tem água. Olha só. Aí Deus vai falar assim para o profeta Elias: levanta e vai para Sarepta, que é de Sidom, porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. Olha só, irmãos, presta atenção aqui. Jesus disse que havia muitas viúvas em Israel naquele tempo do profeta Elias. Mas Deus não enviou Elias a nenhuma viúva em Israel. Por quê? Porque o povo de Israel naquela época estava idolatrando outros. Estava nem preocupado com a palavra de Deus. Aí se Deus manda um profeta, olha só, se Deus manda um profeta Elias para uma viúva em Israel, você acha que uma viúva ia sustentar o profeta, sim ou não? Não estava nem preocupado com a palavra de Deus, não estava obedecendo o que Deus estava mandando. Então a Bíblia vai dizer que Deus preferiu enviar Elias a uma viúva lá em Sarepta. Quem está entendendo glorificar? Fala, olha para o teu irmão que está do teu lado assim, olha com um olhar de carinho, e fala assim: te prepara que tu vai dar uma passeada lá em Sidom. Você vai dar uma passeada lá em Sidom. A lava sobre a lava. Tu feliz nessa noite? Teus pés vão pisar em terra que você nem imagina, irmãos. Ó, do ribeiro de Querite a Sarepta são aproximadamente uns 200 quilômetros. Hoje, onde a gente está falando aqui, né, é o Líbano. Hoje existe fronteira entre Líbano e Israel, existe estrada, mas naquela época não existia. Aí você imagina, o profeta vai sair do ribeiro de Querite e vai andar aproximadamente 200 quilômetros. 200 quilômetros daqui até, mais ou menos, até Saquarema.
Eu nunca fui andando até Saquarema, não sei quantos dias ia levar. Mas não é uma caminhada fácil, imagina, no meio do deserto, né? Aí quando ele chega, olha só, presta atenção. Quando ele chega, ele encontra a viúva lá em Sarepta. Não, eu fiquei pensando assim, eu falei, pô, Deus, a Bíblia acontece umas coisas que a gente não consegue entender. Se Deus vai mandar alguém te ajudar, se Deus vai ordenar que alguém te ajude, provavelmente Deus ia mandar uma viúva o quê? Rica. Não é não? Mas Deus ordenou para sustentar o profeta uma mulher que também estava na prova. Meu Deus. A navassúbia na fáscia. Porque a Bíblia vai dizer que quando Elias encontra a mulher, ela está indo buscar lenha. Aí ele olha para ela e fala assim: traz-me por favor um pouco de água. E ela voltou para casa para buscar. Quando ela foi, ele falou de novo: te peço, traz-me também um pouco de bolo para que eu coma. Provavelmente ele estava com sede e com fome. Andou muito. Aí a mulher vai olhar para ele e vai dizer assim: ó, vive o Senhor teu Deus. É uma forma de jurar que eu não tenho. A única coisa que a tua serva tem é um pouco de farinha e um pouco de azeite. Você não está vendo que eu estou indo buscar lenha para fazer uma comida para que eu e meu filho comamos e morramos. Eu disse que o quadro histórico daquela época estava voltado para a fome e para a morte. Você crê nisso nessa noite? Deus vai entrar com uma grande providência? Eu creio, meu Deus. Vai ter um milagre lá na tua casa? Vai, olha só, além da providência, Deus vai dar um grande livramento para alguém dentro da tua casa. A navassúbia na vassa. Porque o filho da viúva vai morrer e Deus vai ressuscitar ele. Mas a ênfase aqui não é isso. Olha só, presta atenção. Porque a Bíblia vai dizer que a mulher vai falar para Elias que ela não tem nada. Ela falou, só tem uma única e última refeição. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Se você tem só uma refeição, uma única e última refeição, para comer você e teu filho, e acabou a comida, você daria para um estrangeiro que chegasse na tua casa? Você abriria a mão? Com sinceridade, irmão. Seria uma coisa o quê? É muito difícil de alguém fazer, né? Você sabe que tu vai morrer. Só tem uma comida para você e teu filho comer. Aí o profeta vai olhar para ela assim, ó, faz conforme tu falou que ia fazer, eu bolo aí. Mas faz primeiro para mim. Olha o que ele falou. Faz primeiro para mim. Porque assim te diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar até o dia que o Senhor mandar chuva na... Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, meu Deus. Irmão, tem que ter muita fé para acreditar numa coisa dessa. Você imagina, tu está numa prova lá na tua casa, chega um cara estrangeiro que você não conhece, te pede comida, te pede bebida. A única comida que você tem, você resolve abrir mão, porque o cara está dizendo que na farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. Você vê que a crise de Israel, o negócio foi tão tremendo, irmão, que alcançou, chegou até lá em Sarepta, em Sidom. Já estava todo mundo na prova. Todo mundo passando fome e passando seca. A navassúbia na vassa, não chovia. Olha só, irmão, você vê que o pecado, ele traz uma consequência muito grande e desastrosa no mundo espiritual. Você vê que a idolatria a outros deuses, né? O povo abandonou o verdadeiro Deus e começou a adorar Baal. E Deus falou assim, vou fechar os céus, vou travar tudo para ver se realmente é Baal responsável pela chuva. Meu Deus. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que a mulher ela vai obedecer à voz do profeta. Ela vai fazer o quê? Ela vai obedecer. Você vê que a ênfase aqui de Jesus, ele não está focando no milagre. A ênfase está focando na obediência. O milagre aconteceu, olha só, não porque ela deu a comida para o profeta,
Porque durante 3 meses e meio não choveu em Israel, mas na casa da mulher não faltava o azeite e não faltava a farinha. Você imagina? Que camarava sube ela faça. Todo dia a mulher ia lá no armário, quando abria, o pote está cheio. Oh, glória. Ela fazia comida para ela, para ele e para o filho. Quando voltava o negócio estava Cheio. Aleluia. Bebiba a açúcar na face. Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vai acontecer, meu Deus, que eu estou falando aqui. Aleluia. Eu não sei o que Deus está mandando você fazer, mas se você obedecer a palavra do Senhor e fizer o que Deus está te mandando fazer, a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. Aleluia. A lavaçuga na face. O milagre não aconteceu na casa dela porque ela deu a comida. O milagre aconteceu porque ela obedeceu a voz do profeta. Eu não sei o que Deus ordenou a ela. A Bíblia não relata. Mas é uma coisa assim que a gente para imaginar, porque a mulher devia estar em casa andando para lá e para cá e falando, a comida vai acabar. A comida vai acabar, meu Deus. A mulher devia estar andando para lá e para cá. Já era viúva, já devia estar na prova porque não tinha marido. Andando para lá e para cá. Aí o profeta está lá na beira do ribeiro de Querite. E a água está secando. Aí Deus olhou e falou assim: eu vou abençoar o profeta e vou abençoar a viúva. Aleluia. Olha só, quando o profeta chega na casa da viúva, ele não sabia quem era. Deus falou quem era? Hein? Não. Provavelmente ele deve ter saído, né? Andou, deve ter olhado, chegou na direção certa. Quando ele fala com a mulher, e a mulher está conversando com ele, na verdade Deus está dizendo: um milagre chegou na tua Casa. Aleluia, Jesus. Eu creio. Você crê nisso nessa noite? Eu creio, meu Deus. Em nome de Jesus. Vai chegar algo lá na tua casa, irmãos. Deus vai fazer um movimento lá na tua casa. Obedeça o que Deus está mandando você fazer. Obedeça a palavra do Senhor, irmãos. Só vê milagre quem obedece. Você lembra de Jesus? Quando ele fez o primeiro milagre, foi aonde? Numa festa de casamento. Ele foi convidado. Só que durante a festa, o que acabou? O vinho. Hein? O vinho. A festa acabou? Não. Os convidados estavam lá? Estava. E o que faltava? Hein? O vinho. Casamento às vezes durava uma semana. O pai do noivo era responsável por sustentar o casamento. Aí se faltasse o vinho, olha só, irmão. Se faltasse o vinho, se acabasse o vinho durante a festa, era lei. Nós estamos falando da lei. O pai do noivo ele tinha que pagar uma multa pela vergonha de ter convidado as pessoas e ter deixado o vinho ou a comida acabar. Tinha que pagar uma multa. Por isso que foi até Maria, provavelmente era da família de Maria. E alguém falou: olha, tem um negócio, tem um problema acontecendo aí. Acabou o Vinho. a navassuba é navas. Meu Deus. Olha só, presta atenção. Aí Maria vai até Jesus. Acabou o vinho. E moleque, tenho eu contigo? Só que aí Jesus vai entender que era necessário alguma coisa acontecer. Aleluia. Olha só. Ele vai mandar pegar 5 talhas que os judeus usavam para fazer a purificação. Cada talha daquela cabia aproximadamente 100 litros. Pô, era uma festa. Tinha muita, hein? Gente. Um negocinho de vinho só não ia dar. Então tinha que fazer um milagre, tinha que ser o quê? Para todos. Tem gente que fala, mas Jesus quando converteu água em vinho, irmão, aquele vinho não tinha álcool. Ele era puro. Jesus não ia deixar todo mundo doidão na festa.
Não é porque a gente para pensar assim, tem gente que, né, fala, mas Jesus não. O vinho que Jesus bebia, que deu na festa, não tinha álcool. Olha só, era um vinho puro. Aí ele vai mandar encher. E mandou chamar o mestre. Quando o mestre, olha só, a festa está rolando. A festa não está rolando? Hein? Os convidados estão lá. Ninguém sabe que o vinho tinha acabado. Aí o mestre vai lá. Botou um copo, a taça. Quando tirou, saiu. Mas eles colocaram o quê? Água. Olha só. Todo mundo na festa viu o milagre? Sim ou não? Não. Hein? Não. Só viu o milagre quem estava? Deus, aleluia. Só viu o milagre quem estava? Servindo. Quem obedeceu a voz de Jesus. Meu Deus, aleluia. Se Deus está falando para você fazer, irmão, ainda que as pessoas digam que é loucura, que você não... faça. Você só vai ver milagre acontecer se você obedecer a palavra de Deus. Aleluia. A ênfase aqui de Jesus está falando aqui, não está no milagre, está na obediência. A gente fica lutando contra as coisas que Deus quer para nós, irmãos. Eu já lutei muito contra Deus. Deus me mandava fazer uma coisa, eu não fazia. Aí você fica naquela guerra. Aí quando você ouve a voz de Deus e obedece, o negócio pode assim, é muito rápido. Amava sobre a navassa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quando comecei minha conversão, eu estava com 24 anos. Se o Senhor se permitir, em agosto eu faço 48. Aí eu já tinha tido carro, já tinha tido uma vida assim, de regalia, lá no meio rico. Só que agora eu estava assim, passando aquela fase de reencontro com Jesus, restauração. Deus estava restaurando a minha vida. Aí dali eu comecei a pregar a palavra, comecei a obedecer o que Deus queria fazer, e o negócio foi tomando uma outra proporção na minha vida. Aí eu fui pregar numa igreja, eu já era evangelista nessa época. Eu tinha sido consagrado evangelista, e Deus falou assim para mim, olha só o que Deus falou para mim. Eu tinha uma academia lá em Realengo. Eu era professor de educação física, dava aula, fazia personal, fazia um monte de coisa. Deus falou, tu não vai trabalhar mais para ninguém, quem vai te sustentar agora sou eu. Aleluia, Jesus. Eu já tinha uma filha pequena, morava na casa da minha mãe, e eu falei, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Vou largar o trabalho, vou viver de quê? Vou fazer o quê? Olha só, irmão. Quando eu cheguei com o meu sócio, que era um amigo criado junto, falei para ele, Felipe, não quero mais, Deus mandou parar, deixar tudo aí, ficar com tudo aí. Aí ele tá maluco? Falei, não sei, irmão. Deus mandou parar e sair pregando a palavra dele. Aí ele falou, bom, se Deus mandou, até eu também estava achando que eu estava ficando bem maluco. Mas quando eu abri mão do trabalho, eu obedeci a voz de Deus, a casa veio, daqui a pouco veio o carro, daqui a pouco começou a vir os móveis, daqui a pouco Deus começou a providenciar. Glória a Deus. Está entendendo o negócio aqui hoje? Eu vou fechar aqui agora. Eu estou falando de obediência. Eu não sei o que Deus está mandando você fazer, mas obedeça que tu vai ver milagre acontecer. Aleluia. O garotinho, ele queria comer um doce. Aí ele achou um pote. Aí ele foi e botou a mão dentro do pote, a moedinha dentro do pote. A mão dele fechou, né? Ele não conseguia mais tirar. Aí ficou fazendo força. Aí batia e puxava. E quanto mais ele puxava, mais a mão dele prendia. Aí o pai dele vendo, falou, meu filho, tu está machucando a tua mão. Larga essa moeda. Ele
Falou, não, pai, quero comprar um doce, quero comprar um doce, quero comprar um doce, achei, eu quero comprar um doce. Aí o pai, vendo que falar não adiantava, botou a mão nos dois bolsos. Aí puxou, quando puxou, veio cheio de moeda. Aí ele olhou para a mão do pai, olhou para a mão dele, ele resolveu soltar a moeda. Quando ele soltou a mão dele, saiu. Aí o pai falou, agora tu vai lá e compra tudo isso de doce. Está entendendo, irmãos? Aleluia. Eu não sei o que é que você tem que abrir mão, eu não sei o que você tem que obedecer. Já foi falado aqui de várias coisas aqui hoje nessa noite. Se você está entendendo o que Deus está falando com você, obedeça. Se Deus está mandando tu sustentar, sustenta. Se Deus está mandando tu abrir mão lá, se Deus está mandando tu dar, tu dá. Se Deus está mandando tu pagar, tu paga. Ó, tu vai ver milagre acontecer quando você obedecer. Aleluia. A lava sube, a lava. Glória a Deus. Tem hora que a gente faz coisas que é loucura, irmãos. Eu fui pregar numa igreja lá em Realengo. Aí no meio do culto era uma festividade. Pastor Jurandir. Eu falei assim, pastor Jurandir, Deus está mandando eu fazer uma coisa aqui. Falei, irmão, não congrego aqui, não sou pastor daqui, pastor Jurandir é meu amigo de anos. Mas Deus está me incomodando fazer uma coisa aqui. Eu falei assim, ó, pega o envelope aí, passa na igreja o envelope aí. Eu quero tirar uma oferta para a igreja, não é nem para mim, é para a igreja. Se Deus está mandando eu fazer isso, é porque a igreja está precisando de alguma coisa. Aí tinha uma irmã no meio da igreja. Ela falou que ela tinha R$400 dentro da bolsa dela, que era para ela pagar o aluguel da kitnet. Aí ela falou que Deus colocou ela assim de dar aquele dinheiro. Ela falou, meu Deus, mas como é que eu vou pagar o aluguel? Ela era empregada doméstica lá na Barra da Tijuca. Eu estou contando isso porque o pastor me ligou para contar que a mulher tinha contado esse testemunho na igreja. Ela pegou naquele dia que eu fiz o negócio do vó, ela deu R$400. Aí ela acabou o culto, foi embora. Pá. No meio da semana, a dona lá do apartamento que ela trabalhava falou para ela assim, olha, eu vou ter que passar um mês em São Paulo. Eu quero que você fique aqui um mês direto, sem poder ir para casa, ficar com meus filhos, tudo. Eu vou pagar o teu salário dobrado, vou pagar o aluguel. E ela falou que ela tinha um sonho de ter uma geladeira, não sei o que. Ela falou que a mulher falou, vou comprar a geladeira que tanto você quer. Aleluia, Jesus. Você crê nisso nessa noite, irmãos? Eu não vim aqui para brincar com a palavra, não estou aqui brincando com a palavra. Estou falando de obediência. Tem coisas que para nós é impossível. Seria impossível aquela mulher abrir mão de uma única e última refeição. Mas ela abriu mão, e quando ela abriu mão na casa dela durante 3 anos, não faltou. Estava todo mundo na prova, mas na casa dela não faltou. Aleluia, Jesus. Então grava isso nessa noite, irmãos. Aleluia. Fica de pé. Tem uma providência de Deus aqui hoje para a tua vida. Quero orar junto contigo.